Apocalipse, no capítulo 11, fala sobre um evento escatológico, que fala sobre o tempo do fim, né? Ali, especificamente, ao povo de Israel. E aqui, né, João, ele recebe de Jesus essa revelação num período, né, que biblicamente é chamado como a última semana das 70 semanas de Daniel, né, que é um evento assim, né, cronológico, na verdade um quebra-cabeça cronológico ali, em que desde o período em que do final ali do exílio babilônico até a chegada de Cristo, né, o nascimento de Cristo, foram 69 semanas, mas aí ficou faltando a última semana, porque depois da 69ª semana, ficou ali, né, o período da era cristã, né? Então esse período da era cristã, ele é o período chamado período da graça, né, em que Deus ali não tratou especificamente com Israel, né, no mundo, mas sim com a igreja, para a salvação do mundo. Mas a última semana ela falta acontecer, que é essa semana, né, que é uma semana que a própria palavra de Deus ela nos indica, nos diz que é uma semana assim de um período chamado de grande tribulação, que é onde um homem do pecado vai se levantar e ali vai causar, né, uma aliança com os povos ali do Oriente, uma falsa aliança, né, um falso acordo, e vai fazer com que pessoas fiquem marcadas na sua mão direita, na sua testa. As pessoas só vão poder comprar e vender se tiverem essa marca. E ele vai trazer um discurso de paz, um discurso convincente de paz. Para o quê? Para que o mundo possa segui-lo e depois adorá-lo, né? Porque este homem, ele vem segundo a eficácia de Satanás, ele vem com poder. Então é um governo humano e um governo satânico, né? Que fala exatamente dessa última semana, porque é uma semana de 7 anos, né? Porque ele vai fazer esse acordo por 7 anos ali, na metade desses 7 anos, esse homem, né, que vai se levantar, chamado de anticristo, ele vai ali quebrar, né, esse pacto. E ele vai se sentar no templo de Deus exigindo adoração. No templo aonde? Lá em Jerusalém, que vai ser reerguido. Então, assim, não tem como falar, né, sobre o Apocalipse capítulo 11 sem fazer essa introdução, porque é importante que nós venhamos a entender, né, cada parte onde essas profecias se encaixam. Então, o que acontece, né? Ali o povo de Israel, eles vão estar passando esse momento de grande tribulação na terra. Esse aqui não é um período para a igreja, não é um momento assim que a igreja eleita, fiel, ela vai ser arrebatada, né? Ela vai estar com Cristo, o Senhor ele vai impedir com que a igreja viva esse momento peculiar no mundo, né? Mas aqui está falando especificamente para Israel. Então, Deus ele vai levantar 2 pessoas, né? Que essas pessoas serão suas 2 testemunhas. E o objetivo delas é o que? É restaurar o povo para que o povo de Israel, o povo judeu, possa entrar no milênio, que é uma profecia, né, de que o Messias ele vai iniciar, né, um período de um governo de 1000 anos de paz. Mas antes que isso aconteça, né, esse anticristo ele vai se adiantar e ele vai enganar a muitos ali, até mesmo em Israel. Então essas 2 testemunhas elas foram escolhidas ali para enfrentar esse governo, para enfrentar o governo do anticristo e para auxiliar, né, o povo de Israel, porque Deus tem uma promessa, uma aliança eterna com Israel.
né? E mesmo que eles tenham rejeitado a Jesus, né, como Messias, Deus, ele é fiel para cumprir a sua palavra, né? Muitos ali, eles não se contaminaram com as outras religiões, né? Eles se mantêm em santidade, são puros. E esses, né, essas duas testemunhas vão ser enviadas para essas pessoas, né, que vão estar espalhadas ali nas 12 tribos de Israel. Pois bem, são 14 versículos, eu vou ler aqui os principais para que nós possamos entender, né, o que o Senhor ele quer nos dizer, né, sobre esse assunto. Aqui diz: e foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Aqui João, que é o escritor do livro de Apocalipse, ele recebe de Jesus as visões, e ali ele recebeu, né, uma cana semelhante a uma vara, que é um instrumento ali de medição, né, de uma construção, né? Então aqui João ele recebe uma capacitação espiritual, né? E esse instrumento que ele recebe nas mãos, o que se simboliza, né, no mundo espiritual? Porque são visões, né? Então as visões elas acontecem e elas têm um significado que não é ali literal, né? Então, no sentido espiritual, João recebeu uma capacitação, né? A lei, né? Que é uma capacidade de justiça, né? E de organização. Ali aonde? No templo. No templo, no altar e naqueles que adoram ali dentro. Ou seja, toda ali a religião judaica estaria passando por essa medição. Né? Então, o povo ali está, né? Nos tempos de hoje, né? Desde que essa palavra foi manifestada até hoje, eles estão debaixo de uma lei, de uma necessidade de organização. Então, nessa necessidade de organização, Deus envia essas duas testemunhas. Aí, só que ele fala assim, olha, deixa o átrio que está fora do templo, não meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Aí fala exatamente sobre esse período, né? Porque são 7 anos e na metade desses 7 anos, esse líder, né, desse governo mundial, ele vai quebrar a aliança que ele vai fazer ali, né, com Israel e os povos ali do Oriente. Ele vai quebrar e ele vai, né, mandar levantar o templo, construir, e depois ele vai se assentar no templo e vai exigir adoração. Então, durante esse período, né, dessa falsa paz, essas testemunhas, elas vão estar profetizando e elas vão estar ali, né, duramente, né, proferindo palavras contra aqueles que se levantarem contra o Deus vivo. Aí diz assim, né, esses 42 meses representam 3 anos e meio. E darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidas de panos de saco. Estas são 2 oliveiras e 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Eu vou voltar nessa parte aqui, quando eu for falar sobre a identidade dessas 2 testemunhas. Aí, continuando, versículo 5. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará seus inimigos. Se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Então, aqui nós vemos que essas 2 testemunhas, elas vão vir com o poder de Deus, né? Muito forte ali para proteger, para defender ali o povo de Israel durante esse período, né? O seu ministério ali. Então, elas têm poder para fechar os céus para que não chova nos dias da sua profecia e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas quantas vezes quiserem. Né? Então, elas vão ali se manifestar de uma maneira muito poderosa. Né? Nós já vimos no passado,
né? O profeta Elias, né? Que ele tinha esse domínio, né? Ele profetizou uma grande seca, que disse que não iria chover. Nós vemos Moisés, que também ele feriu ali o Nilo, né, com o cajado e as águas se tornarem sangue. Então, nós vemos, né, essas manifestações de poder de Deus acontecer com grandes homens do passado e vão acontecer com essas duas testemunhas. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. Então, nesse período aqui, né, quando acabarem, né, tudo aquilo que elas tiverem que fazer, receberam de Deus e vão ali fazer, quando o Senhor falar, né, eles falarem assim, tetelestai, né, está consumado, está feito tudo o que o Senhor nos mandou fazer. Então, aqui está dizendo que vai subir do abismo, né, esse governo, essa figura, né, humana e também satânica, né, porque esse homem vai vir segundo a eficácia de Satanás, né, e ele vai fazer guerra com eles, com essas duas testemunhas, só que vai vencê-las, né, e o corpo dessas duas testemunhas vai ficar, né, ali para que todos os povos vejam, né, expostos ali por 3 dias e meio. E vai haver uma alegria tão grande no planeta Terra que as pessoas vão até entregar presentes umas às outras, né? Porque estes homens perturbaram, né? Por causa desses sinais que eles, né? Vão fazer, né? Então eles vão perturbar a paz mundial, né? Principalmente ali naquele lugar onde eles vão estar ali ministrando e ensinando, né, sobre os eventos futuros e falando sobre Jesus como o Messias. Então, depois desse período, esses homens eles vão ressuscitar, né? O espírito de vida vai entrar novamente neles e eles vão ficar de pé e vão ouvir uma voz que vai dizer para eles para que eles possam subir. E eles vão subir, vai ser um espetáculo mundial, né? Todos vão ver, vão contemplar isso. E eles vão subir. Bem, eu sei que esse assunto é um assunto, né, que ele é bastante longo, né? Eu vou tentar falar de uma maneira assim resumida, porque o propósito desse vídeo é falar de uma maneira resumida sobre essas duas testemunhas. Então, essas pessoas, né, quem são, afinal, né? Será se elas já têm nome? Essas pessoas vão nascer, essas pessoas vão, né, ou vão descer do céu. Bem, muitas pessoas, né, existem muitas vertentes, as pessoas falam, né, sobre muitas possibilidades que eles acreditam, mas eu vou falar diretamente aquilo que eu tenho aprendido com o Senhor ao longo de muitos anos, né? Aquilo que tenho aprendido e eu não posso fugir daquilo que eu tenho aprendido. Esses homens, eles, aqui está dizendo, né, no versículo 4, que são 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante de Deus de toda a terra. Então, aqui faz referência a Zacarias capítulo 4, onde ali, né, e principalmente no versículo 14, ali é revelado que são 2 pessoas, 2 figuras, né, que estão nos céus e que assistem diante de Deus de toda a terra. E se essas 2 testemunhas representam essas 2 oliveiras, então nós entendemos que não são anjos, né, que vão vir e vão ali proteger. Então já tira essa possibilidade de ser anjo. Então nós entendemos que essas 2 oliveiras são 2 pessoas, né, 2 seres humanos que estão diante de Deus. E como essas pessoas foram parar lá, né? Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós podemos ver, né, que essas 2 oliveiras aqui, elas representam o Espírito Santo. Ele é representado ali pelo azeite, né? O azeite tipifica o Espírito Santo. Então nós já entendemos oliveira, azeitona, óleo,
né? Azeite. Então fala sobre ministério profético, né? 2 profetas que foram importantes num tempo, né, passado e que estão diante de Deus. Bem, como 2 seres humanos vão parar no céu, né? Nós sabemos, segundo a palavra de Deus, que apenas 2 pessoas não provaram da morte e foram 2 profetas, né? E estes homens, eles se chamam Enoque e Elias, né? E por que, né, Enoque e Elias? Esses 2 homens, eles fizeram, né, um trabalho aqui na terra, andaram com Deus, e Deus, depois de um certo período da vida deles, Deus tomou eles. E eles foram arrebatados. Eles não provaram a morte, né? E o ministério, tanto de um quanto do outro, é um ministério relevante, um ministério forte. Porque os 2 profetizaram, né, muitas coisas a respeito, né, desse período ali de Israel. Um profetizou literalmente Israel e o outro foi no mundo pré-diluviano, né, antes ali do mundo ser destruído. Esses homens, eles combatiam, né, veementemente a questão da idolatria, né, no coração das pessoas, né? Eles faziam com que as pessoas entendessem que precisavam se converter a Deus. E tanto um quanto o outro, eles viveram num contexto assim de um afastamento muito grande, né, do povo, das pessoas que serviam a Deus, né? Um período de pecado extremo. Então, estes homens, eles foram ali, né, escolhidos por Deus. E eles estão vivos completamente, né, corpo, alma e espírito, diante de Deus. E esses homens retornarão, né? E esses homens, ao retornarem, eles vão dar continuidade a um trabalho, né, ao ministério profético. E estes homens, eles vão passar pela morte. Muitos acreditam, né, que essas 2 oliveiras simbolizam a lei e os profetas, mas a lei não tem nada a ver com oliveira, né? Então a gente já elimina, e muitos acreditam que se trata de Moisés. Por quê? Porque Jesus, no Monte da Transfiguração, ele ali conversou, né, ali numa teofania, né, que é um mistério sobrenatural, né, uma aparição, né, ali uma encarnação visível, né, de alguém que vive no plano transcendental e ela passa a viver no mundo aqui natural. Então Elias e Moisés, eles estavam com Jesus ali no Monte da Transfiguração. Então acreditam ser eles 2, mas não, né? Ali foi algo específico para acontecer ali, porque era um contexto de Israel, né? O que Enoque não tinha nada a ver. Mas Moisés e Elias, sim, eles estavam espiritualmente, né? Eles foram achados em espírito ali junto com Jesus, né? E às vezes as pessoas pensam assim, mas como que isso é possível, né? Esse translado, esse arrebatamento, ele pode acontecer. São mistérios muito profundos da vida espiritual, que elas, por mais que a gente estude, muitas vezes faltam palavras para dizer exatamente como que essas coisas funcionam, porque são experiências muito peculiares e muito pessoais, né? Mas elas acontecem.
Então, eu estou falando com bastante cuidado isso, né? Porque eu estou chegando numa parte bastante delicada dessa profecia aqui, dessa revelação. Então, já eliminamos essa questão de ser Moisés, né? Porque Moisés ali era importante se manifestar para Pedro, para Tiago, para João, porque ele representa ali, né, o pai, né, da lei judaica. Então, ele apareceu. Mas nas duas testemunhas aqui fala sobre Enoque e Elias, né? Então, eu quero ler aqui Judas no capítulo... Na verdade, Judas não tem capítulos, né? Mas aqui no versículo 14 de Judas, fala assim: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Então aqui está dizendo, né? Aqui fala até que Enoque, ele é o sétimo, né? Da sétima geração de Adão. Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Então, Enoque está profetizando aqui exatamente esse momento em que o Messias ele vai vir com milhares de seus santos, né? Para o quê? Para fazer juízo contra todos e condenar aqueles, todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Né? Então aqui fala sobre o momento em que vai vir o Senhor, né? E nós sabemos que ele virá, né, com muitos, milhares dos seus santos, e ele vai descer ali em Jerusalém. E nisso que ele vai descer em Jerusalém, ele vai, com o sopro da sua boca, destruir todos os ímpios. E ali vai iniciar o seu governo, né, o seu governo milenar e governo eterno. Então, aqui está dizendo, dando essa revelação de que Enoque, ele é uma dessas duas testemunhas, né? E Elias, né, acaba ficando um pouco óbvio para nós, né, que estudamos a palavra de Deus, porque Elias subiu num carro de fogo, e Deus ali o impediu de ver a morte, né? De viver esse processo. Então aqui fala que essas duas testemunhas, elas vão cumprir o seu ministério e vão morrer, né? Voltando a falar sobre Moisés, não tem como Moisés vir, porque Moisés, ele já morreu. Então a palavra, né, que fala em Hebreus 9:27, cabe a um homem morrer uma única vez, não se aplica a Moisés, né? Tanto que Miguel e Satanás, eles disputaram ali o corpo de Moisés, então não tem como ser Moisés. E também não tem como ser, né, acreditarmos que se trata, né, de duas pessoas que vão vir com a mesma capacitação que veio, né, o profeta Elias e veio Moisés. Não tem como se sustentar nesse tipo de pensamento, né? Porque essas duas oliveiras já não tem nada a ver com Moisés, né? Não tem nada a ver com a lei, mas sim com o ministério profético, né? Alguém fala por meio da profecia, com o dom do Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo, nos tempos passados, ele vinha apenas para os reis e para os profetas, né? E depois que Cristo veio, né, e foi assunto aos céus, ele deu do seu Espírito aos crentes. Então hoje o Espírito Santo não é apenas para um profeta e para um rei, mas assim para todos aqueles, né, que servem a Deus em Jesus Cristo. Então a manifestação do Espírito Santo é para todos, o que naquele tempo era apenas para os profetas. Então, eu espero que você tenha compreendido, né? Porque é um assunto bastante difícil. Você precisa, assim, de muitas referências. Eu vou estar deixando na descrição do vídeo para que você possa estar estudando e vendo, né, que essas duas figuras, elas vão descer e elas vão concluir o ministério. Vai acontecer essa morte com elas
e elas vão ressuscitar e vão estar diante de Deus novamente. Então, grande a relevância, né, dessas duas figuras, dessas duas pessoas, que elas foram, né, falando um pouquinho mais sobre elas descobriram o segredo da incorruptibilidade, né, essas pessoas ao andarem com Deus, né, caminharem com Deus, tendo um relacionamento assim tão íntimo e tão profundo, elas passaram a assistir diante de Deus, né? E depois, né, vão estar recebendo mais uma missão também importante, mesmo que eles venham a morrer. Uma missão tão importante ali para restaurar o povo de Israel, né? Porque essa é uma palavra para os israelitas, né? Para aqueles que vão estar passando por esse período de grande tribulação ali, enfrentando, né, o anticristo. Amém? Eu espero poder fazer um outro vídeo, né, falando com mais detalhes sobre esse assunto, mas fica com essa palavra e que você possa estar estudando e se debruçando cada vez mais na palavra de Deus.